Jones, para mim esse assunto é até delicado. Peraí. Oi, oi. Jones, para mim, eu achei que era o contrário. Eu cliquei aqui achando que tinha soltado e apertei o mute. Para mim, esse assunto da educação é um dos mais delicados, porque ele realmente mexe com meus instintos mais básicos. Né? Nós temos uma obrigação de proteger as nossas crianças. E isso que estão fazendo é criminoso. É talvez um dos grandes crimes que nós estamos vendo nessa pandemia. Né? Não tem outra palavra. Eu coloco aí um misto. Né? Tem gente que é dessa elite que está com medo porque está vendo uma mídia abutre espalhando pânico, porque pela primeira vez chegou à realidade dos hospitais públicos, o que já é o cotidiano do SUS. Falta leito, se eu pegar doença e for um dos que na loteria vou ter problemas, ferrou, então gerou muito medo, muito pânico, cada um reage de uma forma ao medo. E os isolacionistas estão falando, fica em casa, home office, como se todo mundo tivesse a realidade de funcionário público ou jornalista, né? E ignorando totalmente o que é o Brasil, como você disse. Mas tem um outro lado, que é a turma do quanto pior, melhor, que faz política da pandemia, e esses são desumanos. Isso é crise, isso é crime humanitário. É crise de uma proporção de destruir uma geração. Né? Começa a pipocar um monte de estudos. Esse do FMI fala em 8% de queda de renda, mas isso é o de menos. Nós estamos falando de aumento de depressão, de suicídio, de agressão doméstica. Escola para criança pobre muitas vezes é onde elas comem, onde elas se alimentam. Esses pais precisam trabalhar. Então você acha que eles estão fazendo o quê? Essas crianças estão sendo cuidadas por irmãos de 8, 9 anos ou em creches clandestinas. Eu entrevistei hoje na Rede TV o pediatra Dr. Paulo Teles, que é a segunda vez que eu converso com ele, que tem comprado muito essa briga, ele se coloca como o defensor das crianças, né? Esquece direita, esquerda, muitos grupos de interesses, muitos lobbies, eu estou aqui em nome das crianças, que não tem nenhum lobby. Né? E a Ilona Bexerhavs, que é a ex-secretária do MEC, que, aliás, a Gazeta tem uma entrevista excelente com ela. É a segunda vez que eu converso com ela também. Ela é ótima, né? E ela está revoltada com tudo isso também. Porque, de novo, nós estamos falando de descaso. Descaso com a realidade dessas crianças. Enquanto que os mais ricos têm instrumentos. Eu até fui o responsável por fazer uma pergunta delicada a ela, porque ela trabalhou 15 anos na Fundação Lehman, e ela fala disso na entrevista que ela concedeu à Gazeta do Povo, né? Como que ela saiu de lá, como que ela saiu da Rádio CBN também. No caso da Fundação Lema, ela começou a elogiar que tivesse ali hino nacional, coisa assim, e já foi tratada como reacionária. E na CBN ela começou a elogiar o trabalho muito sério do secretário Carlos Nadalim na CEALF, de alfabetização. Né? Então, veja que não está tendo muito espaço para elogio de coisas acertadas nesse governo. Né? Mas no caso da Fundação Lema, há um conflito de interesses, porque já está evidente que o Jorge Paulo Lema está investindo pesado nesse setor. Ele quer fazer a Ambev da educação, ele está comprando escolas. E para comprar escolas não tem nada melhor do que terra arrasada, porque ele vai comprar a preço de banana um monte de escolas, indo à falência ou à beira da falência. Então, é um conflito de interesses, para dizer o mínimo. Então, veja, o Jones, quando a gente vê MST publicando na sua página oficial uma imagem dizendo voltar às aulas na pandemia é crime. Né? Logo eu que achava que eles tivessem realmente expertise em crime, mas entendendo que invadir propriedades é crime. Né? Quando a gente vê a CUT, os sindicatos de professores, né? Sindicatos como o de São Paulo que queimam livros, fazendo isso, tudo bem. Muitos estão indo para férias remuneradas, estão em casa de braço cruzado ou demonizando o governo Bolsonaro, fazendo militância. Estão na praia e com estão na praia e alguns em colônia de férias. Também teve relato disso. Mandaram filhos para colônia de férias, né? E o salário pingando no final do mês. Aí a gente já sabe o que esperar dessa extrema esquerda organizada. Mas qual é o pior de tudo, né? É quando vem a deputada da Tabata Amaral, que se vende como imparcial e que foi muito forjada politicamente pela Fundação Lehman, que a ajudou, né, votar contra um projeto de lei que considera a educação fundamental, tem que ser o último a fechar e o primeiro a abrir. Ela votou contra. Ela está defendendo que não é hora de voltar às aulas presenciais. E outra, a Priscila Cruz, da ONG Todos pela Educação,
Que educação é essa que essa turma defende? E passam o dia demonizando o Bolsonaro. A Tabata hoje estava lá chamando o Paulo Guedes de genocida, por conta daquele nosso primeiro assunto lá da China. Né? Então, olha o nível. Tabata Amaral, Priscila Cruz, tão moderadas, tão cheias de fala mansa e preocupadas com a educação. É a causa delas na política, no terceiro setor. E elas estão mandando as crianças ficarem em casa. Como? Que casa? Aglomerada com 8 pessoas, os pais tendo que trabalhar? Então, em creche clandestina, que não tem o mínimo cuidado como tem nas escolas, que seguem todos os protocolos de higiene. Então, tudo isso é bizarro. E para mim é revoltante num nível que eu me controlo para não xingar. Agora, olha como é que nós estamos, né? Não, eu me exalto. Jones, Jones, minha filha começou a faculdade esse último semestre. Não teve aula presencial, não teve aquela experiência de campus. Resumo da obra, está fazendo aula sem nenhum interesse online, está desanimada, desestimulada. Eu estou tendo aqui que conversar o dia inteiro para tentar estimular. E o meu filho, que é muito pequenininho, 3 anos, ele agora já tem a escolinha dele aberta, ficou um tempo sem, tudo bem, a gente pode, tem pai que não pode, né? Só que ele pegou aí uma outra história, ele pegou tique mesmo, de certas obsessividades. E essa geração vai pagar um preço muito alto, psicológico, tudo isso. Mas vamos à questão do impacto financeiro, né? 12 mil bares, restaurantes e tudo fechados na pandemia. Sabe qual é a manchete que o UOL deu? Presidente Bolsonaro acusa sem provas lockdown pelos desempregos. Bom, se você está proibido de trabalhar e vai à falência, me parece que a culpa não é do marciano, não é de algum ET. Então, olha o nível, sem provas, ele acusou sem provas. Ó, tá proibido de abrir o bar, e o bar foi à falência, de quem é a culpa? Não, deve ser do Trump. Então, assim, é um negócio de louco o que a gente está vendo. E o que estão fazendo com essas crianças, Jones, é criminoso, eu não tenho outra palavra.